Glórias a Deus, você está comigo aqui na programação da Essencial FM e nós vamos juntos com essa entrevista abençoada com a cantora Dani Grace, que nos cedeu o espaço da sua agenda no dia de hoje para caminharmos e juntos nós falarmos das grandezas do Eterno. Quero já agradecer a toda a equipe da cantora Dani Grace que nos cedeu o espaço na sua agenda para que nós pudéssemos hoje, maravilhosa, que com certeza vai ser bênção para todos nós, tá bom? Esse é o seu programa A Voz do Brasil para Cristo e nós vamos caminhando agora em nome do Senhor Jesus Cristo e ela já está conosco aqui, graças a Deus por isso, e nós Amém. louvamos ao Senhor. Eu Bom quero dia, dar um bom pastor. dia. Tudo bem? Como vai? Graças a Deus, muito bem. Bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Essencial e todos da Voz do Brasil para Cristo que estão nessa programação hoje com a gente. Primeiro privilégio, muito obrigada pelo convite de poder estar com vocês aqui compartilhando algo da parte de Deus aí nessa manhã. Ô, minha irmã, nós aqui agradecemos, viu? Amém. Obrigado, obrigado. Para nós é uma alegria recebê-la aqui nesta manhã. Amém. Imagina, o prazer é meu. Tá tudo bem? O bebê tá bem? Graças a Deus. Tá aqui, ó. Acordou, né? Eu falei, ai, Senhor, ela vai acordar, não vai ter jeito. E aí eu falei, fica aqui com um joguinho, que a mamãe vai fazer uma live. Ela, tá bom, mamãe, eu vou ficar quietinha. E fora o Theo tá a caminho, né? Tô de 5 meses de gestação, o Theo tá a caminho, a gente tá muito feliz, o Senhor aqui. Estou te vendo bem. Aí, voltou. Deu uma travadinha, Voltou. né? Um dia fica bom esse internet. Com tudo que Deus tem feito, né, pastor Kleber? Feliz por saber que ele continua sendo Deus, que ele continua sendo fiel e que em meio a um tempo tão complicado, né, tão diferente, Deus vem e traz vida, né, pra gente. Então eu estou muito feliz, eu e o maridão estamos muito felizes. Que bênção, que bênção. Minha querida, vamos lá, porque eu sei que tem criança daqui a pouco, aí tem compromisso, tem um monte de coisa. Daqui a pouco grita, participa da live. Mas é igual quando eu fiz umas lives com a Nívia Soares, com as crianças, fiz live com a Elaine Martins, que é uma grande amiga, e as crianças correndo, ela falou, Dani, peraí que eu tenho que pegar aqui o outro que tá grudando aqui na janela. Então, é a live da vida real. Não, e é isso aí que é legal, é vida que segue, vida na vida, não é? Não tem laboratório, é desse jeito, meu irmão, é desse jeito. Não tem uma ajudadora aqui, vamos não. Lá. Eu e a Manu aqui hoje. Isso é bom demais, isso é bom demais. Dani Grace, nome artístico da cantora e professora de técnica vocal, Daniela, se eu falar errado, me corrija, Expósito Mariane, é isso mesmo? Isso, certinho, pastor. Olha aí, nascida em 19 de junho de 80, é casada com o músico baterista Denis Mariani, pais da princesa Manuela, estão grávidos, aguardando com alegria o príncipe Theo. Dani começou a cantar aos 6 anos de idade no coral infantil de sua igreja, aos 14 começou a cantar no Ministério de Louvor e a fazer apresentações, foi indicada no Troféu Talento em 2009, na categoria Revelação, e ao Troféu Promessas em 2011, na categoria Melhor Cantora. Em 2012, recebeu uma premiação por vender mais de 50 mil cópias do álbum Na Hora Certa. Em 2013, surge mais uma premiação por vender também 50 mil cópias do álbum Dependente. Isso aqui tá certo? Verdade, pastor, verdade. Tivemos esse privilégio, foi um tempo muito bom, um tempo glorioso no ministério, graças a Deus. Que bom. Dani, da onde veio essa pegada da música? Olha, eu acho que a música já estava desde a barriga, viu, pastor? Porque meus pais cresceram, né? Na realidade, se conheceram dentro da igreja, se converteram e aí casaram-se. E a vida deles sempre foi envolvida com a música, né? Na época, os meus pais faziam parte de um projeto que chamava Cristo Força Minha. E quem era o líder deles na época já era o pastor Ademar de Campos, naquela juventude de anos atrás. Então, a gente teve o privilégio, né? Eu tive o privilégio de nascer num berço cristão.
E os meus pais sempre engajados com a área da música. A mamãe cantava no coral, papai também. E aí depois foi passando, escolheram outros ministérios dentro da igreja local, mas eu sempre, eu já nasci com a veia da música em mim. E não só eu, meu irmão também. Meu irmão, ele é mais novo, o Emanuel, Deus conosco, né? Ele também tem uma voz maravilhosa, canta super bem, ajuda no nosso ministério, na nossa igreja local hoje, como ministro de louvor, me auxilia, já viajou muito comigo. Então a música estava na família realmente. E com 5, 6 anos de idade, meu pai começou a ver que realmente aquilo que ele tinha profetizado na minha vida, ele e minha mãe, começou a dar frutos. Então começou o investimento realmente na minha vida musical, na minha vida ministerial. Então fui para aula de teclado, aí anos depois fui para aula de técnica vocal, para aperfeiçoar aquilo que Deus já estava colocando na minha vida, né? O dom e o talento natural, a gente precisa aperfeiçoar para ser mais ainda para o reino, né? E eles tinham essa visão de investimento. Então, desde pequeno a música já estava comigo, já nasci cantando, colher de pau virava microfone, panela virava teclado, então já tava engajado aqui. Que coisa. Ô Dani, eu dei uma observada aqui, a gente sempre estuda antes. Seu pai é um homem extraordinário, um homem de fé, um homem com Foi uma mesmo. pegada assim que, não é? Puxa vida, eu estava lendo aqui e diz assim: seu pai soube da grande cantora que você se tornaria, ele estava certo. E como é que foi ser dada a morte aos 8 meses de gestação? E quando seu pai afirma que você estava apenas dormindo e que não permitiria aos médicos retirá-la do útero. Além disso, aos 5 meses de vida, você foi considerada autista, surda e muda. Mais uma vez, seu pai entra em cena e diz que você estava apenas descansando a voz, pois não poderia ficar rouca, já que louvaria a Deus. Que coisa fantástica! E Exato, aí? pastor. Eu lembro como se fosse hoje meu pai contando isso pra gente, né, em casa. Ele falava assim: olha, aconteceu assim, assim, assim. E aquilo me chamou de tal forma a atenção que eu falei: Senhor, como assim, pai? Ele falou: filho, quando você estava lá na barriga da sua mãe, você foi dada como morta no 8º mês, mas antes eu já profetizava, quando eu soube que você estava lá no ventre da mamãe, eu já profetizava que você seria uma adoradora, que você seria uma cantora, que você seria uma mulher de Deus. E na época não tinha ultrassom, né, pastor? Então, assim, não dava para saber se era menina ou menino. E ele tinha plena certeza de que era a Daniela que estava lá. Ele falava assim: o Senhor já falou no meu coração que é uma menina e vai ser uma adoradora. E quando nasceu a Daniela, realmente, uma menina como ele tinha orado e recebido de Deus, da parte de Deus. E aí receber diagnósticos como esse, né, pastor? Ninguém, né, é, principalmente o cristão, a gente não vai querer aceitar algo assim. Sim. Mas ele teve muita fé junto da minha mãe, oraram muito, profetizaram. O interessante dessa parte da audição, olha como que são as coisas, né? Eu tive, né, um diagnóstico de que eu era a tendência era para ser surda, muda e uma criança especial, tinha uma certa debilidade. E quando o médico fez esse diagnóstico e passou anos e aí voltou a nos ver, que era o meu pediatra na época, quando ele me viu, ele ficou impressionado porque primeiro que eu estava aparentemente normal, estava uma criança normal. E aí ele viu assim e já Olha, achou estranho. E aí, quando ele me ouviu e eu falei, e eu cantei para ele, ele falou: peraí, eu preciso saber quem é esse Deus que tanto você orou, porque eu tenho um diagnóstico no meu consultório até hoje da Daniela. Ela era uma criança para ser assim, assim, assim. E aí meu pai falou: lembra que eu falei que eu ia falar com o médico dos médicos, doutor? O senhor não acreditou, né? Então tá aqui a prova de que o nosso Deus é o Deus do impossível e só existe Ele e só Ele pode operar milagres. E ele depois ele e a casa dele, esse médico, aceitaram o Senhor Jesus. Hoje ô todos são glória. cristãos, já está no Senhor, assim como meu pai e minha mãe hoje já estão com o Senhor. Mas eu lembro da última vez que minha mãe encontrou a esposa desse médico e ela falou: ai, a gente vê a Dani apresentando Noite com os Adoradores, a gente vê a Dani cantando. E eu lembro da história lá de trás, como Deus é incrível e maravilhoso. Então é surreal, realmente é só o nosso Deus para fazer isso, né? Puxa vida, Dani.
Deus faz as coisas certas e faz do jeito dele. Quando eu escuto o testemunho desse, um médico acabou se convertendo a Jesus Cristo. Glórias a Deus por isso, viu? Glória a Deus, Glórias a verdade. Deus por isso. Olha, depois de todos esses percalços, ao seguir a carreira gospel, você encontrou alguma dificuldade ou as portas para Dani Grace foram flexíveis no início de carreira? Muita gente passa por Olha, aqui, Jonas Vilar, Soraya Moraes, Álvaro Tito, e todo mundo conta a história do início. Como é que foi a sua? olha, eu tive o privilégio de começar, eu digo que bem, porque eu tive uma escola muito boa, né, pastor Kleber? Meu pastor na fé que me direcionou no ministério foi o pastor Ademar de Campos, que eu chamo ele de Glória a Deus. pastor, porque virou um pai espiritual realmente. Foram anos ministrando com o pastor Ademar, participando de grandes eventos, de grandes oportunidades musicais, que eu posso dizer, como Reciclando a Visão, os Salmos, que eram eventos que aconteciam em São Paulo, feitos pela liderança do pastor Ademar. Eu lembro que a primeira vez que eu gravei um backing foi no LP Poderoso, o lado B, porque o lado A já tinha sido gravado. Então, assim, eu falo, uau, eu tive essa bagagem, né, de fazer gravação com a DAT, que era aquele, o rolo de fita, gravando back, encerrar, tinha que voltar tudo de novo. Então, quando eu olho para a minha história, eu falo, Senhor, como é bom ter um legado. E eu tenho amigos, né, muito próximos, que é o pastor Azaf, o pastor Daniel Souza. Eu falo que eu só ando com os dinossauros. Tá bem Ah, o guardado, Soraya hein? Moraes. Filha, pera que nós já vai. E aí, a Soraya Moraes, a Nívia Soares. Oi, filha, acabou o desenho, filha? Ah, acha aí. É no YouTube, acha aí. Ela já sabe, gente, mexer no YouTube, acredita? Passou Olha no nosso aí. aplicativo, arrasta para cima e vai no YouTube. A gente Eu trava, acredito. logicamente. Espera que a mamãe já vai, rapidinho, tá? Já achou? Olha lá, já achei. 2 anos, gente. Vai fazer 3 anos agora em outubro, dia 31, surreal. E, e a Soraya Moraes, uma amiga, inclusive vai ter um feat novo com ela em breve, ainda esse ano. Nívia Soares. Então eu falo que, graças a Deus, pastor, eu tenho uma boa bagagem, uma boa escola. Mas não vou dizer que foi fácil, por conta disso, chegar em alguns lugares. Tive que batalhar bastante, tive que estudar, tive que me aperfeiçoar. Fiz muitos seminários, workshops, participei de muitas coisas. Participei de um grande seminário uma época com o Marcos Witt, quando ele esteve no Brasil. Fui lá receber da fonte. Então, muitas vezes as pessoas acham que hoje o Ministério de Louvor é gravar um single, gravar um EP e pronto. E coloca nas plataformas digitais e pronto, vai ser sucesso. Mas se não tiver estrada, pastor, se não tiver discipulado, se não tiver um pastoreio, vai ser um ministério ralo, vai ser um projeto que poderia alcançar mais vidas e principalmente tocar o coração de Deus, né? Existe a hora certa para tudo e só para ter uma ideia, a primeira gravação solo mesmo, que foi o Comunhão e Adoração, volume 5, foi em 2005 e eu comecei com 14 anos, então passaram-se aí quase 10 anos para as promessas se cumprirem, mas eu dou glórias a Deus porque aprendi muita coisa nessa estrada. Que benção. Dani, nesse tempo, eu vou adiantar uma pergunta aqui. Nesse tempo seu de ministério, o que que o ministério na área de louvor lhe ensinou? O que que a Dani diria assim, olha, de tudo que eu passei, tirando a questão da adoração, a questão de tudo, o que que você Sim. aprendeu? Olha, uma das coisas que eu acho que eu aprendi, pastor, foi não se. Vou tentar usar uma palavra bem interessante aqui que condiz com a pergunta. Não se deixar iludir e não se deixar se vangloriar com aquilo que acontece. Eu já tive muitas oportunidades de cantar, até mesmo no meio secular, sabe? E eu não tive essa paixão de ir, eu não tive esse anseio de querer fazer isso, porque eu sabia que o que Deus tinha para mim era maior. E o maior do Senhor, quando a gente diz isso, não é maior na visualização, não é maior na fama, não é maior na vendagem de CDs, não é isso. Mas é no quesito de
Já vou. No quesito de achar assim que o que Deus tem para nós é algo muito maior, muito mais excelente e que valoriza aquilo que Ele acrescentou na nossa vida ao longo dos anos. Então, para mim, isso foi uma das coisas que eu aprendi e que eu levo até hoje. Pastor, deixa eu colocar no YouTube na sua, a Vai, gente não pode fica à fazer isso. vontade. Fique à vontade, que eu tenho um neto, o Benjamin, ele faz a mesma coisa, ele pega o dedinho, mexe lá. Essa live promete, olha aí, ao vivo e a cores. É assim, vida que segue, gente, vida que segue. Você está ouvindo aí a cantora Dani Grace, que coisa fantástica. Ela está cuidando do bebê, já volta e é ao vivo, é desse jeito, dessa forma. Ela, mamãe, eu precisava da sua ajuda. Tá tudo certo, Dani. Eu tenho um netinho de 1 ano que é desse jeitinho assim, ó. É desse Olha, jeitinho. o povo que é meu seguidor aqui, pastor, que me conhece, sabe que a Manu, nos meus stories, ela toma, né? Partido, não tem jeito. E aí o pessoal fala, Dani, como ela é inteligente, como ela é rápida. E aí eu lembro, né, a gente falando de filho, né, rapidinho, eu lembro de quando eu estava grávida da Manu, com 3 meses eu perdi minha mãe. Minha mãe foi para o Senhor. Mas minha mãe falava antes de partir que quando nem sabíamos que era menina ou menino, ela falava: vai, filha, eu não vou talvez estar aqui para te ajudar com o bebê, porque eu acho que o Senhor vai me chamar antes. Ela falava desse jeito, pastor. E aí ela falou: mas eu acho que Deus vai te dar uma menina, porque eu sonhei com uma menina. Ela vai ser branca igual seu esposo, mas de cabelo cacheado, morena, de olhos escuros igual você. E é exatamente assim que a Manu veio, pastor. E ela é inteligente, ela é altruísta, ela é independente, ela é corajosa, assim. E uma matraca, fala igual a mãe. Então, ó, neta de pastor, né? Meu sogro é meu pastor, presidente da nossa igreja. Um beijo para a igreja Benac. Minha sogra é pastora, então não tem como, a gente fala muito. Tá certo, tá certo. Ô, Dani, eu quero agradecer esse povo todo que está entrando na live. Aí, um abraço para todos Ai, vocês. feliz, gente. Bom Todos, dia e para muita gente você boa, viu? também. Muita gente. Dani, você faz parte da Escola de Adoração há mais de 10 anos. Fale um pouco sobre esse Verdade. projeto tão bonito. Ai, gente, esse projeto nasceu no coração do meu amigo Luiz Rogério, que é o Roger, que é como ele é conhecido na escola. Foi um projeto que eu lembro, pastor, eu participei da primeira edição, numa salinha na igreja lá em Campo Limpo, com um número reduzido ainda de pessoas, porque estava nascendo o projeto. E a banda da escola, né, músicos, voluntários que se dispuseram a fazer a parte musical. E eu lembro da ministração desse dia. Tem até no YouTube, quem quiser achar lá, coloca Escola de Adoração. Tem as minhas ministrações de 2000 e tralalá, né? 2008, se eu não me engano. E como é gostoso ver quantas pessoas passaram pelo projeto da Escola de Adoração nesse tempo, né? Eu falo que o projeto não foi criado por mim, mas eu faço parte. Então é como se eu tivesse nesse engajamento também. E o Roger é um grande amigo, meu padrinho de casamento, assim, é um parceiro. E esse ano a Escola de Adoração inaugurou a Escola de Adoração online e tem projetos futuros aí muito grandiosos. Então, aqueles que são do Ministério de Louvor e Adoração, fiquem ligadinhos, porque tem muita coisa para acontecer ainda nesse novo normal. Mas em breve a gente crê que 2021 vai voltar ao presencial em nome de Jesus, de todas as coisas, dos eventos, nossas agendas todas paradas, né, pastor? Agora que a gente está retomando algumas agendas, algumas viagens, né? Mas a gente crê que mesmo online, Deus tem alcançado o coração de muitas pessoas e vai continuar fazendo isso. Escola de Adoração é um presente para mim no meu ministério também. Bênção de Deus. Dani, qual a sua visão nos dias de hoje? Muita coisa tem mudado em relação ao louvor, em relação ao instrumental. Você acha que nós estamos vivendo um tempo faltando um pouco de naturalidade, muita cópia? Como é que você enxerga isso hoje? Porque há algumas coisas que a gente põe para tocar, já sabe até onde vai chegar. E aí? Já sabe a tríade, né? É, é desse jeito. O que você pensa? Olha, pastor, uma pergunta bem complexa, mas super importante, porque eu sei que muitos músicos estão nos assistindo, muitos Sim, ministros, né? E eu sempre muito envolvida com essa área do louvor e adoração, eu sempre
prezei pela qualidade, principalmente daquilo que eu estou interpretando, daquilo que eu estou ministrando. Eu sou super influenciada pela música americana, já gravei muitas versões americanas, amo, mas eu acho que a gente tem muita bagagem dentro do nosso Brasil que pode ser explorada a nível de compositores. O próprio pastor Ademar tem feito um curso online sobre composição à luz das Escrituras, à luz da Bíblia. Ou seja, né? A essência. Eu só posso compor aquilo que Deus fala comigo. Eu não sou compositora ainda, né? Eu falo que eu preciso parar, ter uma dedicação maior a isso, pastor, porque eu acho que isso é busca também, né? Claro que tem aqueles que já têm o dom, que acorda com um louvor impressionante, tipo Anderson Freire mesmo, né? Que é um amigo querido. Muitas canções minhas são composições do Anderson, inclusive Na Hora Certa, Dependente, Compromisso, Debaixo de Tuas Asas. Eu gravei muitas canções do Anderson. Parecia que ele estava refletindo aquilo que realmente eu queria falar ao Senhor. Então a gente vê a diferença quando a pessoa está ligada mesmo no trono e faz uma composição não de autoajuda, mas uma composição onde Cristo é o centro. Então eu prezo por isso nos meus dias atuais, nos meus anteriores. Eu prezo para que a canção que eu canto com a igreja, eu sou cantora de igreja, né, pastor? Eu gosto de estar com a igreja, não tenho nada contra os grandes eventos e prefeitura, enfim, glória a Sim. Deus. Quando nos convidam, nós vamos, é uma bênção. Mas eu sou cantora de ir na igreja pequena, de ir na igreja média, de ir na igreja grande e de ver a igreja adorando ao Senhor junto com a gente. E eu fui ensinada assim, eu fui criada assim, então não tem como eu fugir disso. Então, o louvor adoração, o pop, né, louvor adoração, vamos dizer assim, apesar de que louvor adoração para mim não é estilo. Para mim não é estilo musical, é estilo de vida. Louvor e adoração é vida com Deus. Começa na minha casa, que reflete na igreja. Agora existe o estilo pop. Então eu sou uma cantora pop, pop rock, vamos dizer assim. Mas vamos colocar o louvor e adoração para o pessoal entender melhor. Eu acho que realmente hoje está faltando um pouquinho, às vezes, de essência, está faltando muito discipulado na vida dos ministros, pastor. Bom, Eu tenho tido um discipulado, eu e meu esposo, durante esse período, acho que nos próximos meses, com o pastor Daniel Souza. Ele escolheu alguns casais de ministros, pastores, para discipular. Está sendo semanal isso. Pastor, está sendo incrível. Porque a gente fala assim, uau, como eu preciso de aprender mais de Cristo. Como eu preciso aprender mais de Deus. Como eu preciso entender que Jesus e a sua obra na cruz é o mais importante. Não é a música. É aquilo que a música leva através da palavra. E ter recebido esse convite do pastor Daniel só veio confirmar que a gente está no caminho certo. De que realmente a gente está trilhando uma jornada que é mais árdua, pastor, mas o foco, o alvo é eterno, com certeza. olha, Dani, em cima do que você falou, e eu fecho em grau, gênero e número, a pergunta é: além do louvor congregacional, qual deve ser a preocupação dos músicos, membros de um ministério de louvor, quanto à responsabilidade espiritual desses momentos? Ai, pastor, excelente pergunta. Eu criei um canal no Telegram, que é um novo aplicativo, né, dos nossos smartphones e iPhones, enfim, onde eu dou dicas de técnica, dicas para ministros de louvor. E agora a gente vai começar a fazer essas gravações. Veio a gravidez, deu uma atrapalhadinha no início, mas porque eu passei algumas dores e tal, mas agora já está estabilizando mais. E eu vou começar a fazer essa série de gravações com alguns inserts para o ministro de louvor. E o que eu mais escuto quando eu leciono ou quando eu ministro um workshop numa igreja, numa cidade pelo Brasil, é de que as pessoas não têm compromisso, de que as pessoas não têm santidade, não se santificam. Oi, filha, o que foi? O que foi? Quer vir aqui com a mamãe? Quer? Pastor, deixa eu pegar ela, botar aqui do meu lado, senão ele rouba. Vai lá! Ao vivo, você está vendo a vida de Dani Grace, é desse jeito que a banda toca, contando, ninguém acredita, mas é a realidade. Ela é mãe, está grávida, e a nenenzinha está chamando por ela, e nós vamos juntos aqui, até meio-dia. Olha, princesa.
O Brasil vê aqui, pastor. Ó, a cara da minha igreja. Meu Deus do céu, que Fala coisinha assim, linda. fala pra igreja, filha. Fala assim, graça e paz, igreja. Graça e paz, igreja. Graça e Amém. paz, oh, que Maravilhosa. beleza. Pentecostal, minha filha, viu, pastor? É crente mesmo. Olha, já se... Deus por ir, hein? Graças a Deus. Eu coloquei ela aqui do meu ladinho, porque aí eu consigo administrar melhor, tá aqui no desenho, né, filha? Fica aqui. Fica tranquilo. Voltando na pergunta, pastor, eu acho que o que falta hoje, as igrejas estão muito assim. É melhor ter um músico que não tem tanto compromisso, mas toca bem, para não ficar desfalcado. É melhor ter uma galera, uma boa banda, do que ter pessoas compromissadas. E hoje, nada contra, misericórdia. Eu não recebo ajuda financeira da minha igreja. Mas quando eu preciso de um apoio, minha igreja é a primeira a me apoiar em um projeto que eu tenho que fazer. Mas hoje, alguns vão porque estão sendo pagos. Eles não congregam na igreja porque eles amam aquele ministério, mas sim porque eles estão recebendo mensalmente. Não tem nenhum problema, pastor. Todos nós precisamos viver, pagar nossas contas. Eu tenho contas para pagar. 6 meses parada, pastor. Só o maridão trabalhando, não está sendo nada fácil para nós. Mas Deus tem suprido todas as necessidades. Eu acho que quando o alvo do nosso coração é Cristo, Jesus e a sua obra, o seu propósito, todas as demais coisas vão ser acrescentadas. E aí os ministérios seriam menos penosos. Quando a pessoa entende isso, ela sabe por que ela está ali na igreja, ela sabe por que ela está tocando. Por exemplo, a nossa igreja é uma igreja de bairro, de periferia, aqui na Zona Leste de São Paulo. É pequena, temos ali 200 membros, contando assim, grande, com crianças. E nós temos hoje 2 cultos por conta da pandemia. Então, tem um às 10 da manhã e outro às 6h30, para dividir o povo, para ter a prevenção, o isolamento, né? Na questão do espaço, enfim, do distanciamento. E está sendo maravilhoso. A igreja parece que cresceu, porque irmãos que não conseguiam vir estão vindo. E aí, a hora que a gente ministra, tem que ser algo acho que é a primeira coisa. Por que que nós vamos à igreja? Por que que nós exercemos o ministério? Primeiro que é para cultuar ao Senhor. Não é para tocar para a igreja. Eu estou adorando ao Senhor. Então, Ele está recebendo aquilo que está saindo do dom que Ele me deu. Então, quando o músico de hoje, de antigamente, mas acho que mais a galera de hoje, entender que ele tem um chamado, que ele tem um propósito a cumprir nessa terra e de que se é o ministério de louvor, ele tem que fazer o melhor que ele pode. Tem que estudar sim, tem que se aperfeiçoar sim e tem que ter compromisso, tem que ter vida com Deus, tem que ter vida no altar. E não é o líder que precisa ficar bisbilhotando da tua vida. E aí, tá na santidade? Não tá? E aí, vai chegar no horário? Não vai? Peraí. O Senhor me ensinou a ser assim, então eu vou chegar no horário. Eu aprendi com Jesus que eu tenho que fazer o meu melhor, eu tenho que ter compromisso. Líder, conte comigo, não precisa nem se preocupar. Minha vida está aqui, ó, no altar, eu estou precisando de ajuda, ora por mim, estou passando por tentações, estou passando por dificuldades. Quando existe essa comunicação, esse relacionamento, porque é uma das coisas que falta no Ministério de Louvor, é o relacionamento com as pessoas, só vira música, pastor, e vira música, uma gig legal, uma banda legal, música com VS, uau, o culto fica incrível. Só que é vazio, não passa do teto, vamos dizer assim, né? É música que é o sino que ecoa, só o som, só bate, só faz barulho, mas na realidade não tem essência. Então, fica algo para a gente pensar, e Deus tem falado muito comigo nesse aspecto, e eu tenho já buscado em Deus um novo formato de estar mais perto dos músicos da nossa igreja, por exemplo, que é uma minoria, são poucas pessoas, e mesmo assim já é difícil, pastor, coincidir o horário de todo mundo, ver todo mundo, ensaio. Hoje em dia a gente faz menos ensaios, porque aprimora mais em casa, chega na hora, passa, tem VS para facilitar, tem tudo. E mesmo assim tem alguns que não têm o compromisso de uma vida com Deus e um compromisso com a música, né, em melhorar. Então eu acho que falta compromisso, sim, mas falta relacionamento, em primeiro lugar, com Deus e relacionamento com os seus amigos de ministério também. Olha, Dani, é exatamente essa a questão. Não precisaria estar cobrando, não é? Todo mundo sabe aquilo que tem que fazer. Exato.
Mas Isso. infelizmente, algumas coisas parece que estão saindo do trilho para alguns. E quando você se posiciona, você é o radical, você é dinossauro, você não entende as coisas, Exato. então não é? Não é bem por aí e etc e tal. O que manda é uma banda boa, o que manda é o pessoal que vem, enfim. Então, fica por aí, Exato. porque quando a unção acabou, não vem, não tá, não vira. Por falar nisso, Dani, nós vivemos num momento que a técnica hoje é indispensável. Por exemplo, nós somos Sim. surpreendidos com a pandemia e, de repente, as redes sociais, que eram ainda distantes para algumas coisas, se tornaram ferramenta essencial. A pergunta é: Exato. qual a sua visão nesse momento pandêmico? O que você analisa por tudo isso que está acontecendo? A igreja vai mudar? A igreja vai aprender as lições? Será que nós estamos percebendo tudo o que está acontecendo? Eu acho que vai mudar sim. Já mudou, né, pastor? A gente sente que as pessoas estão mais. Pelo menos eu tiro pela minha igreja, vou falar da minha igreja, eu ainda não fui a outros ministérios, a agenda vai começar a partir dos próximos dias, mas assim, o semblante das pessoas é diferente no seu dia a dia de culto, as pessoas estão mais atentas. Eu digo assim, aquele que estava frio, ou ele vai ficar frio de vez, ou ele vai esquentar de vez, porque ele já estava morno, né? E ainda o que está morno ainda tem a chance de escolher o lado que quer ficar. Agora, aquele que é quente, ele vai querer mais de Cristo, ele vai querer estar mais na igreja. Eu lembro que o primeiro dia, pastor, que nós fizemos o primeiro culto online, que nós fizemos dentro do templo, a hora que abriu a porta da igreja, eu chorei copiosamente, porque eu falei, uau, que saudade que eu estava de entrar aqui. Como que as pessoas podem não querer voltar ou não querer estar? Falei, meu Deus do céu, que alegria poder estar na tua casa, Senhor, que é onde a gente se reúne como igreja, como corpo. E aí eu lembro que depois, quando foi o primeiro culto presencial, que eu vi o rostinho de alguns irmãos, eu falei, uau, ainda aqui com a máscara, mas os olhos assim, com lágrimas e muitos assim, sorrindo com os olhos, né? Eu falei, Senhor, as pessoas precisam voltar transformadas disso, precisam voltar melhores, precisam voltar com mais compromisso com a casa do Senhor. Porque se voltar igual, pastor, aí o problema não é a pandemia, o problema não é a igreja, o problema não é a doutrina que a igreja que a igreja detém na questão de costumes e usos, enfim, mas a Sim. pessoa é que está precisando ser alcançada por Cristo. É o que o pastor Daniel Souza nos tem ensinado nos discipulados. A partir do momento que aquela pessoa se torna discípulo, ela tem que entender quem é Jesus. Se ela não entendeu ainda, ela não vai ser um discípulo saudável, ela não vai dar fruto, ela não vai amar estar na igreja como você ama, porque ainda ela não conheceu a Cristo verdadeiramente. Então, aqueles que são do Senhor vão voltar melhores e vão querer melhorar ainda mais. Aqueles que ainda não são, pastor, vão ainda ficar em cima do muro e ainda vão pender a ouvir qualquer coisa, engolir qualquer tipo de evangelho, qualquer tipo de música e não vão notar diferença alguma. Então, acho que a pandemia, o pós-pandemia, vai revelar muito quem o cristão é. E ao fim dos tempos, o nosso Jesus está voltando, a gente percebe isso a cada dia, e aí aqueles que são do Senhor que abram bem os olhos aí, porque ele vai voltar. É desse jeito. Dani, além do pastor Ademar de Campos e esses homens como Asaf Borba, Daniel, quem te influenciou no início? Quais são aqueles que, quando você olhava como base, você tinha? Por exemplo, eu vejo que o pastor Ademar de Campos não tem nem o que falar, porque é o cara, não tem o que falar, né? Mas quem fez base para você? Olha, eu comecei a trabalhar profissionalmente, pastor, eu lembro até hoje, o primeiro vocal que eu fiz, e foi logo de cara, foi com o Robson Nascimento, na época, Silveira, Aldo Gouveia, que era uma turma assim que estava trabalhando nos estúdios de forma assim intensa. E na época só tinha essa galera surgindo, né? Que era a galera do Black Music, enfim. E aí eu comecei a trabalhar com eles. O Robson Nascimento foi meu professor, Isabê foi meu professor, um grande, grande professor e um grande cantor. Mas eu lembro até hoje do primeiro trabalho que eu fiz foi com o Paulo César Baruch, que é um grande amigo. Um abraço para o Baruch.
Eu lembro que ele foi um incentivador mesmo, me levava para os eventos para fazer vocal para ele, me levava nos estúdios, a gente gravava backing, CDs e mais CDs. A gente fala que a gente era rato de estúdio, porque a gente vivia realmente dia e noite nos estúdios. Eu chegava em casa, dormia e ia para outro estúdio. Mãe, hoje tem gravação. De novo, de novo. Ah, que hora que você chega aí, mãe? Não sei, porque tem muita música para gravar. E na época, né, pastor, eram 13, 15 músicas para serem gravadas. Hoje a gente grava uma, duas, né? Deixa, vai, 3 singles prontos, preparados para usar ao longo dos próximos meses. Mas é diferente do CD, né? Que a gente gastava um tempo para escolher repertório e tal. Então eu falo que musicalmente, assim, uma das pessoas que mais acreditou naquele início foi o Baruch, que foi assim uma porta de Deus aberta para mim. Gravei muitos projetos com o Baruch e depois dele comecei a gravar outros, né? Então tive o privilégio de fazer vocal para muitos pentecostais com a produção do Baruch. Fiz participação na gravação da música Getsemane, do Leonardo Gonçalves, todo aquele vocal incrível, que era uma galera assim de peso, que hoje cada um tem o seu ministério independente. Então eu falo que eu tenho boas memórias, boas lembranças de um começo assim maravilhoso musicalmente, e o Baruch foi um dos precursores aí também na minha vida musical, ministerial. Um abraço para ele. Que benção. Aliás, todo mundo, acho que não tem quem vá falar mal do Baruch, porque é um príncipe, né? É um Ele é príncipe. incrível. Ele e a Rebeca, assim, é um casal, assim, maravilhoso. A gente tem eles com muito apreço, com muito carinho mesmo. Amém. Dani, você cantou fora do Brasil. Como é? Como é estar fora do Brasil ministrando? Uau! Eu lembro quando eu falei que eu ia para os Estados Unidos, a primeira viagem que eu fiz internacional, pastor, foi para Irlanda e para Portugal. Eu ministrei numa Assembleia de Deus do Ministério Anápolis, firmada lá na Irlanda, em Dublin. E aí depois ministrei em muitas igrejas por Portugal. É totalmente diferente do nosso Brasil, né? Por mais que sejam igrejas de brasileiros, os brasileiros eles se adaptam à cultura daquele país facilmente. E aí acaba que na hora que você chega na igreja, você sente esse reflexo. A gente aqui é muito vivo, a gente aqui é muito para cima, e mãos para o alto e tal, tira o pé do chão. Já em alguns lugares a gente já não consegue ter esse retorno por conta da cultura, por conta do clima, até mesmo clima, que eu digo clima de estações. Eu lembro que na Irlanda estava um frio de -12, alguma coisa assim, e assim, era algo surreal. Eu nunca tinha visto uma temperatura daquela na minha vida. E a gente chegava dentro da igreja e todo mundo com frio, e todo mundo quietinho, e todo mundo mais apático. Aí você tem que engajar aquele momento de adoração para trazer, aquecer os corações da igreja, né? E não é nada fácil. Fui para os Estados Unidos. Ah, Dani vai cantar nos Estados Unidos. Uau! Pastor, as igrejas lá sofrem muito, né? Com exceção das grandes igrejas americanas, brasileiras que estão nos Estados Unidos. Mas eu fui em igrejas pequenas, onde o culto com 50 membros era, uau, tá lotado. Uau, tem muita gente para adorar a Deus hoje. E a hora que você ministra, que você traz essa presença do Brasil, as pessoas choram, lembram da família, lembram muitas não podem voltar porque ainda não saiu documentação. Então você vê assim aquela voz embargada, os olhos com lágrimas, e aí a hora que você canta um louvor em português, brasileiro, com um jeito brasileiro, é lágrima na certa, aí é mão para o alto, rendição na presença de Deus. Então eu senti uma diferença grande, mas ao mesmo tempo foi um desafio poder levar isso que a gente tem aqui no Brasil para os brasileiros que moram fora do país. Foi um desafio maravilhoso e foi uma experiência incrível. Olha, falando assim, às vezes a gente tem a ideia de que vai chegar lá e a coisa é diferente. Há uma diferença do Ah, brasileiro para lá. Muito exato, diferente. doutor. Eu fui numa igreja, em Londres, eu tive em Londres há 2 anos atrás, e eu fui na Hillsong de Londres, porque a prima do meu esposo hoje congrega lá. É surreal,
né? É um anfiteatro incrível, é muita gente. Então, assim, é raro as pessoas se conhecerem, porque é uma transição de pessoas muito grande, né? O culto a estrutura do culto é surreal, né, pastor? Parece que você não vê o início, o meio e o fim, de tão estruturado que é. Um entra, o outro fala, o outro louva, aí já vem a palavra, e não tem corte, é impressionante, assim, não tem pausa. Você fala, uau, prende a tua atenção e você fala, que incrível. E é a hora que entra, lógico, na parte musical, falando no louvor, é surreal, né? Eles cantando é algo do céu, realmente. As pessoas se lançam na presença do Senhor. Mas impressionante, pastor. O pessoal da Hillsong cantando lá, né? Os ministros de louvor adorando e pessoas sentadas, não sentindo absolutamente nada. Então a gente vê que isso acontece em todas as igrejas, ou seja, em todos os ministérios. A gente acha que é só no meu, e naquela igreja lá, não, lá acontece o extraordinário. Não, queridos. Isso pode acontecer em qualquer ambiente, porque nós também fazemos o ambiente. O Senhor já está ali, pronto, preparado para nos dar dele, né, da sua essência, da sua palavra, da sua graça. Mas se eu não estiver pronta e querer me preparar para estar ali, vai passar despercebido, vai entrar por um ouvido e vai sair pelo outro. Então, eu tive essa experiência de uma Hillsong, né? Não foi a americana, foi em Londres, mas foi uma experiência incrível. Para quem se acostuma com a igreja ser assim, é uma tecnologia fantástica de ponto, de retorno, e todo mundo se falando, quem é da equipe de produção, muitos voluntários, muitos. Minha prima, né, que é a prima do meu esposo, ela era voluntária na recepção, então ela fica com aquela plaquinha do seja bem-vindo, engajada, e ela foi sozinha para Londres, então para ela foi um abraço de Deus encontrar uma igreja que acolheu ela, que tem muitos brasileiros lá também, aprendendo a língua inglesa, e enfim. Mas, assim, ela falou, Dani, aqui é o meu porto seguro, porque é como se eu estivesse no Brasil. Eu recebo um, oi, como que você tá? De um brasileiro. Mas, ao mesmo tempo, eu falo com indiano, eu falo com africano, eu falo com nigeriano, e é surreal, pastor. É uma mistura de culturas e, ao mesmo tempo, Deus sendo o mesmo para todo mundo ali, sendo um porto seguro para as pessoas que são de outros países engajadas ali naquele local. Foi uma experiência fantástica. Olha, você falando desse jeito, eu digo que ainda há esperança em Israel, porque às vezes a gente fica preocupado com o andar de algumas coisas que nós temos visto hoje. Mas Sim, graças a Deus, como as pessoas estão se verdade. expressando aí na live, falando é que nós precisamos buscar e não deixar que esse Exatamente. Eu tenho uma amiga comodismo. aqui, ó, na nossa live, que é a Kátia, ela é lá de São José do Rio Preto da Nazaré. Inclusive, ao São José do Rio Preto, dia 7, 8 de novembro, estarei com vocês, em nome de Jesus. Dia 8 de novembro, estarei com vocês nos cultos da Igreja do Nazareno, em São José do Rio Preto. Vai ser uma bênção. A Kátia falou exatamente, né? Todos os lugares nós é que precisamos buscar, né, pastor? Acho que É é isso isso. aí, é isso aí. Eu aqui no Brasil, ou eu nos Estados Unidos, ou eu na França, enfim, eu na minha igreja, lá na Zona Leste de São Paulo, numa grande igreja onde eu sou convidada, eu tenho que ir com o meu coração preparado para receber mais do Senhor. Então, quando a igreja de Cristo se conscientizar disso, eu acho que a gente vai se achegar mais a Deus, pessoas vão ser mais abençoadas, alcançadas, salvas, que eu acho que esse é o alvo do ID e pregar o evangelho a toda criatura mesmo. É isso. Dani, 2020, um ano para a gente não esquecer, nunca mais, enquanto vivos estivermos aqui. Seus projetos para 2020, acredito eu que faltando 2 meses praticamente aí para encerrar, algumas coisas vão ter que ser postergadas. O que a gente pode esperar do Ministério Dani Grace para 2021? Tem alguma coisa aí? Ai, pastor, tem muita bênção reservada já no nosso coração e cremos que, se assim o Senhor permitir, vão acontecer. Eu tive Covid-19 no início de março, eu e meu esposo. Foi um período muito difícil, porque a gente sentiu essa doença, esse vírus invisível em nós. Nossa bebê, graças a Deus, assintomática, Manu.
e a gente sofreu perda de paladar, perda de olfato, dores no corpo. Tenho algumas dores de cabeça até hoje muito fortes, que ainda é resquício, mas graças a Deus fizemos exame de sangue, estamos imunizados, estamos com anticorpos, adquirimos os anticorpos, então a gente está imune para pegar de novo e não vamos passar esse vírus a ninguém. Então, glória a Deus. E aí eu fiquei grávida em junho, então foi tudo muito de Deus, assim, foi um propósito do Senhor, porque eu fiquei curada do vírus e aí veio a gestação, graças a Deus. E aí, como o pastor disse, muitos projetos foram postergados. Nós tínhamos muitos eventos no período de 2020, muitos deles foram praticamente todos cancelados e não tiveram retorno ainda. Então, a nossa agenda já está aberta, de forma gradual, mas já está aberta para todo o Brasil. E aí você pode entrar através das nossas redes sociais, Dani Grace Oficial, você nos encontra e pode enviar o convite. A gente vai fazer de tudo para estar junto com vocês, vai ser uma bênção. E singles, né? Nós lançamos o Vem Esta Hora, na versão ao vivo, nesse período. Foi o primeiro single dentro da pandemia, que a gente conseguiu lançar, porque tudo tinha sido pausado, então estúdios fechados, tudo estava paralisado, né? Para colocar voz, o pessoal, a gente estava precisando ir no estúdio, não dava para colocar voz, então muita coisa foi cancelada. E aí, por bênção, antes da pandemia, eu tinha gravado 2 singles para deixar já pronto. Um deles, feat com a Soraya Moraes, que vai vir aí. A gente gravou o clipe na última semana, na última quarta-feira. Agora está todo o trâmite de edição, vai demorar um pouquinho. Mas eu tenho um que está pronto, que é a canção Deus Me Ouvirá, vai ser inédita. E ela já está single pronto para as plataformas digitais e o clipe também. Então a gente pretende lançar esses 2 singles ainda este ano, agora em outubro, novembro e dezembro mais um. E aí, ano que vem, se estende o quê? Eu quero fazer o meu curso de workshop para estender nas igrejas pelo Brasil. Vamos fazer uma versão online e vamos fazer a versão presencial, levando música e vida, né? Workshop Música e Vida com Dani Grace ao vivo na igreja. Para os ministérios de louvor, a gente quer intensificar esse workshop ano que vem. E o EP, né, que a gente quer lançar no próximo ano, em nome de Jesus, com 5 canções inéditas. Então já estamos trabalhando, já estamos vendo o repertório, mas tudo ainda muito espaçado, com muita tranquilidade. A gente, às vezes eu falo assim, às vezes a gente perde o time, pastor, porque a gente depende não só de questões financeiras, mas também de amigos, parceiros que somam no ministério. E às vezes leva tempo, a gente não consegue fazer uma demanda muito rápida como grandes ministérios conseguem hoje, né? Mas a gente demora um pouquinho, mas a gente faz e faz com excelência. Então, o próximo single que vai vir, que é Deus Me Ouvirá, excelente, letra, clipe, tá tudo gravado. Gravamos na época da pandemia, então num lugar totalmente aberto e sem ninguém, então foi um desafio, mas ficou lindo, ficou incrível. Então aguardem que ainda outubro aqui, ó, e novembro até dezembro tem coisa nova chegando, graças a Deus. Em 2021 muitos projetos, em nome de Jesus. Se Deus quiser. Então vamos lá, Dani, porque me deram um limite aqui, eu vou seguir. Ai, meu Deus. Vamos lá. Quem quer fazer contato com a Dani, então, repete para nós aí quais são as linhas para serem seguidas. YouTube, Instagram, enfim, todas as redes, Dani Grace Oficial. O nosso site continua no ar, apesar de hoje não ser tão acessado quanto antigamente, mas está lá, danigrace.com.br. Você pode mandar o seu e-mail através do danigrace@gmail.com, que é bem simples, Dani com Y, fácil. Manda pra gente o seu e-mail, o seu convite. Tem o WhatsApp também. Aqui no Instagram, pastor, nosso WhatsApp está no link na bio. Então, o pessoal, quando passar a nos seguir aí, ser nossos seguidores, vão ver o nosso WhatsApp. Já pode clicar lá, que já vem direto no WhatsApp da agenda. O pessoal da assessoria vai fazer com que tudo seja feito para beneficiar realmente a igreja que nos convida, e a gente vai com o maior prazer. E a nossa agenda já está aberta. Eu posso, né, viajar até o 7º mês de gestação de avião ainda, então ainda tem chão aí, dá para fazer bastante coisa ainda. Ótimo. Dani, eu quero agradecer pela sua participação. A gente poderia ir muito longe, tem muita coisa boa aqui para falar. Eu estou falando isso para todo mundo, eu não sei como é que eu vou pagar isso aí, porque eu queria trazer vocês aqui, se Deus quiser, 2021,
vai ser um ano diferente. Se Deus quiser, para todos Quero nós. vir aí na Brasil para Cristo. Aí, Virá. passar na rádio, faz uma entrevista ao vivo, vai ser um privilégio. Obrigado, viu? Obrigado pela história que você colocou ontem lá também, divulgando também essa entrevista. Imagina. Um abraço para nossa bebê, um abraço para o Theo que está chegando, para o maridão que é baterista, é dos meus, então é coisa boa demais, não é? Verdade. E eu desejo tudo de bom para vocês, a minha gratidão, orando por vocês. Muito obrigado. E desejo que se você vier para São José dos Campos, mesmo que não seja esse tempo, dá uma ligadinha, nós vamos sempre estar juntos, viu? Obrigado. Obrigado. Gente, muito obrigado, pastor, obrigado. Nós temos 2 lives agora no mês ainda de Outubro Rosa. Quero convidar as mulheres aí que estão ouvindo. Vai ser uma bênção. Próxima terça, dia 20, vai ser com a Raquel Novaes, que é uma grande amiga. E no dia 27 vai ser com a pastora Ludmila Ferber. Então fiquem ligadinhos no meu Instagram. A gente vai falar sobre o Outubro Rosa, mas muito mais sobre o amor que a mulher tem que ter por si mesma. Vamos ressaltar essa questão e vai ser uma bênção. Conto com todo mundo aí, tá? Ótimo, tá falado. Obrigado, Deus abençoe. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Juntos até a eternidade. Fique com Deus. Obrigado. Amém. Fique com Deus. Um abraço em todos aí na família. Fique com Deus. Amém. Tchau, Amém. Tchau.